Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Então, para Aristóteles, como eu estava dizendo no finalzinho do vídeo anterior, para Aristóteles a democracia é a degenerescência da república. Bom, diante de tudo isso que eu coloquei até aqui, eu tenho algumas coisinhas para dizer, talvez eu termine por agora nesse vídeo, nesse quarto e último vídeo acerca do assunto, né? Pelo menos porque é uma abordagem inicial, não tem a pretensão de ser um tratado acerca do assunto. Tanto é que eu escolhi Aristóteles porque da forma como ele propõe é a coisa mais simples, então evidentemente se você pegasse, por exemplo, a República de Platão, ele além das definições, ele vai dar toda uma viagem acerca dos termos e ele usa outros termos além desses, tá certo? Então Aristóteles ele usa, por exemplo, esses 6 termos para determinar tipos de gestão, né, ou nomes de possíveis gestões com relação ao bem público, podendo ser boa ou ruim, aí cada caso é um caso, e ele só com relação ao número, né? Platão ele coloca um tratado maior, porque ele tem um tratado exclusivo disso, a República de Platão. Cícero também colocou aí alguma, por assim dizer, ele também pensa acerca disso, e ele também, um grande orador romano, contribuiu para aquilo que veio a ser chamado de República Romana, quando de fato foi, quando ainda nós tínhamos essa estrutura, antes mesmo de se tornar um império, por assim dizer. Pois bem, então o que acaba acontecendo? Com base nessas ideias de Aristóteles, eu suspeito, na realidade eu não suspeito, eu uso a base de Aristóteles para dizer o seguinte: para analisar da forma como o Brasil é administrado politicamente, a gestão pública atual do Brasil, ela, com base nesses conceitos aristotélicos, ela não é uma república. Ela é uma oligarquia sobre uma base democrática. Então você querer usar o nome república para designar a nação brasileira ou Estado brasileiro, como você preferir, pelo menos pela ideia aristotélica, não cabe. Já começa por aí. Então você pode pegar qualquer ideia que você queira, tá? Qualquer ideia que você queira. Eu peguei a partir de Aristóteles. E com base no que propôs Aristóteles, o Brasil, em termos administrativos, políticos, públicos, ele é tudo. Qualquer coisa, claro que não é qualquer coisa, nem tudo, menos uma república. Bom, na verdade, eu acabei de dizer, há instantes atrás, que, segundo o que propôs Aristóteles, o Brasil é uma oligarquia sobre uma base democrática. Mas, para não colocar isso no nome, agora tem-se que nós somos uma república. E nós não somos uma república. Pois bem, eu estou dizendo isso porque eu até entendo pessoas que queiram a monarquia. É um direito das pessoas. Elas quererem a monarquia. Tá bom, é um direito delas, assim como eu sou republicano. Porém, existem alguns fatores pelos quais eu particularmente prefiro uma república. Embora reconheça que, a meu ver, e diante da realidade que se impõe, a república, para mim, é a mais auspiciosa forma de administração política e pública, mas também a mais difícil de ser alcançada. É praticamente assim, olha, é preciso de um esforço muito grande. Ou até não, mas assim, em geral sim, porque a população, ela tem que tender a virar uma sociedade. E qual é a diferença que eu faço entre os termos população e sociedade? Bom, população são pessoas que estão inseridas num território geográfico. Ponto. Isso é uma população, para mim. Eu estou falando de termo simplório, não estou recorrendo aqui a dicionário, A, B, enciclopédia, nada, tratado nenhum. Eu estou falando
para efeito prático aqui, eu estou utilizando a palavra população como um conjunto de pessoas inseridas num território geográfico. Já diferente de sociedade, que para mim é sim essa população inserida dentro desse território geográfico, porém que tem vistas a ou ela é um todo organizado. Entendeu? Então, quando eu vejo uma sociedade, eu não vejo só pessoas inseridas num território geográfico. Eu vejo um todo organizado. Quanto mais organizado, melhor, e muito mais sociedade, você pode dizer que é daí. Mas quando você tem discrepâncias da vida pública, aí, evidentemente, infelizmente, não dá para chamar de sociedade segundo os termos que eu estou utilizando aqui. Porque, para mim, sociedade é aquela população inserida num território que tem uma vida ordeira, organizada, portanto, e que com vistas ao progresso, e não apenas ao crescimento, sobretudo desordenado. Então, o direito, voltando há instantes atrás, é um direito das pessoas quererem a república ou quererem uma aristocracia, seja esses itens puros ou não. Mas a única coisa que eu peço, e eu faço um apelo, é que as pessoas se atenham aos termos, pelo menos desses pensadores, e aí elas definam. Porque, veja só, eu estou vendo uma massa, se não crescente, mas uma massa considerável de pessoas, sobretudo aqui no YouTube, que vivem falando, tecendo loas à monarquia. E realmente, se você pelo menos pegar as ideias simplórias de Aristóteles, não tem nenhum mal em haver uma monarquia, muito pelo contrário. O problema da monarquia em si não é tanto com ela, mas a possibilidade da degenerescência dela. Porque quanto menor o número de agentes que tem essa responsabilidade e, portanto, tem essa autonomia e essa autoridade administrativa e política dentro da gestão pública, tanto mais fácil é dela vir a ser corrompida. O que não significa que de todo há. Mas nós temos aí, por aí afora, né, no mundo, monarquias que, vamos ser sinceros, deixam a desejar. Né? Se você pegar aí monarquias nórdicas, monarquia inglesa, né, que já estão degeneradas, e eu não estou falando que por conta de estarem degeneradas, então aí é que está o problema, então já não pode ter monarquia. Não, se não estivessem degeneradas, e eu não estou falando que elas não cuidam do bem público sendo tiranos, mas eles estão ali permitindo que certas políticas não para o bem de suas próprias populações estejam sendo colocadas em prática. Ah, mas você tem que ver, porque a rainha da Inglaterra já é uma peça muito mais de decoração. Bom, então vamos lá. É uma monarquia ou não é uma monarquia? Porque para ser uma monarquia, se ele não administra sozinho, então ele já... Bom, mas ele pode ser o principal, então ele não é o monarca. A última palavra dentro de uma monarquia, se não é a primeira e a última, é a do rei. É a da rainha. E deu. Então, o que acaba acontecendo? Mas também nós temos aí um monte de república. República Popular da China, você pode... Coreia do Norte. Assim, ó, você pode ver que nomenclatura não designa a verdade. Tá aqui o Brasil. Nós temos o nome de república. E o pessoal que fala da monarquia... Bom, na verdade não vai dar para terminar aqui. Eu vou ter que expandir pelo menos em mais um vídeo. Já estou com mais de 9 minutos e 20 segundos, então já estou vendo que ainda tenho mais algumas coisinhas para falar. Então, o que acaba acontecendo? Esse pessoal que é pró-monarquia, que é um direito deles, o problema é que ele está com o pau na república. Eu não sei qual é a definição de república que esse pessoal tem na cabeça. Eu só sei de uma coisa. Não é a mesma de Aristóteles. E aí
eu queria até fazer um convite para essas pessoas dizerem, ó, o que é república para vocês.